morte para muitas pessoas costuma ser silenciosa. Às vezes ela é súbita e chega sem bater na porta, sem tempo para nenhuma despedida. Mas e se por algum momento você pudesse saber que ela está próxima? Se ao invés de ser pego de surpresa, você pudesse ser alertado, não por exames ou diagnósticos, mas por uma presença, ou melhor, por uma pessoa. Esse é um daqueles relatos que desafiam a lógica e que deixam muitas perguntas no ar. É uma história real narrada por alguém que esteve ao lado de quem viveu algo inexplicável. Se você já perdeu alguém de uma forma inesperada, talvez se identifique com o relato. Mas se nunca passou por isso, talvez esse relato te faça enxergar a morte de um outro jeito. Presta bem atenção no que a Patrícia tem para contar. Olá, Luísa, tudo bem com você? Me chamo Patrícia e até hoje, mais de uma década depois, eu não consigo contar essa história sem sentir um nó na minha garganta. Aconteceu no ano de 2010 e é sobre a minha doce irmã Eliane. Naquela época ela tinha 26 anos, era uma jovem saudável e cheia de energia. Mãe de minha sobrinha chamada Mariana, que hoje é minha filha e que na época tinha apenas 6 anos. Eliane era uma pessoa de que todo mundo gostava, simples, sorridente, prestativa. Trabalhava numa loja de roupas no centro da cidade aqui mesmo e levava uma vida normal. A última pessoa que alguém imaginaria morrer de uma forma tão precoce. Mas o que aconteceu com minha irmã não tem explicação racional, Luísa. Como irmã dela, eu ainda me pergunto o que mais eu poderia ter feito. Mas eu sei que não podia fazer nada. O destino da minha irmã estava mesmo escrito. Só que ao contrário da maioria das pessoas com o destino feito dela, minha irmã foi avisada. E esse aviso não veio de um humano. O primeiro encontro dela com aquele homem aconteceu numa tarde comum. Estávamos tomando café na minha casa como fazíamos quase todo sábado. Paty, hoje aconteceu uma coisa tão estranha. Ela começou me dizendo, mexendo o café com um olhar meio perdido. Eu fui naquela loja de ferramentas perto da praça, sabe qual? A do seu Fonseca. Precisava comprar uma bucha pro moço que tá arrumando minha cozinha. Falei pra ela que continuasse. Lá tinha um homem estranho olhando pra mim. Olhando pra você? Mas de que jeito? Eu perguntei. Isso porque minha irmã era uma jovem muito bonita. Não era anormal que um homem ficasse olhando pra ela. De um jeito esquisito, Paty. Não era flerte. Era como se quisesse me dizer alguma coisa. Parecia que estava esperando eu perceber que ele estava me olhando. Eu sorri. Falei pra ela que era normal e que ela chamava muita atenção. Rimos juntas, mas no fundo percebi que aquilo havia mexido mesmo com ela. A expressão no riso dela não era de alguém que havia achado realmente graça. 2 semanas se passaram e ela me ligou um dia de manhã, visivelmente abalada. Paty, eu vi aquele homem de novo. Quem? Eu já tinha esquecido do que ela tinha dito. O homem da loja de ferramentas. Agora ele estava parado na frente da escola da Mariana. Estava de braços cruzados, encostado num poste. Olhou para mim do mesmo jeito, frio e direto. Ficou me encarando um bom tempo. Minha irmã disse que ficou tão incomodada com aquele homem que não parou. Passou pela outra entrada da escola para pegar minha sobrinha. Falou que ficou com medo dele. Eu tentei racionalizar sobre o que ela estava dizendo. Pode ser só alguém parecido, Lee. Não, Paty, não era. Era aquele mesmo homem, o mesmo terno, o cabelo grisalho, a mesma expressão. Como se tivesse algo urgente para me dizer. Dessa vez eu senti um arrepio. Era a segunda vez e ela afirmava veementemente que era a mesma pessoa. Ele não se aproximava da minha irmã, apenas ficava observando ela de longe. Nós duas ficamos em alerta, mas o pior ainda estava por vir, Luísa. Numa noite de domingo chovia muito. Eliana tinha ido à igreja sozinha e deixado Mariana lá em casa. Coisa que sempre fazia quando queria se sentir um pouco mais leve. Minha irmã sempre foi muito ligada à fé. Acreditava em sinais, orações, milagres. Dizia que as igrejas acalentavam-lhe o coração. Patrícia! Patrícia! Ela batia na porta desesperada, toda molhada de chuva. Ele falou meu nome, me chamou, disse que meu fim tá próximo. Meu Deus do céu, que é isso? O que você tá dizendo?
Eu disse, abrindo a porta. Ele estava lá, na porta da igreja. Quando eu saí, ele chamou pelo meu nome. Falou que tinha um recado para me dar. Disse que era para eu me despedir de você e de Mariana e que poucos ganham esse presente na vida. Depois falou para mim que o meu fim tá chegando. Nessa hora eu não sabia o que dizer. Só podia ser algum doente prestando aquele papel, mas por que ele seguiria minha irmã? Eliane disse que não deu muita confiança, que depois de ter ouvido aquilo deixou ele parado no meio da rua, debaixo daquela chuva forte. Chegou na minha casa desesperada, abraçou sua filha tremendo feito vara verde. Eu nunca tinha visto minha irmã na vida assim, nunca. No dia seguinte fomos até a delegacia. Fizemos um boletim de ocorrência e um retrato falado daquele homem. O policial tentava acalmar minha irmã, mas era visível que eles não a levavam a sério. Disseram que o homem não havia ameaçado ela e que por isso não podia fazer nada. Ainda assim, Eliane quis fazer o retrato. Descreveu cada detalhe daquele homem. Falou que estava usando um paletó preto antigo, que tinha cabelos curtos e grisalhos, que os olhos dele eram claros e que a pele era branca, que não expressava nenhuma emoção facial enquanto falava. Era como se ele fosse mesmo apenas um mensageiro. Voltamos para casa em absoluto silêncio, mas com uma sensação terrível. Minha irmã resolveu se trancar dentro de casa, trocou a fechadura da porta, colocou câmera na frente e começou a dormir com a luz acesa. Isso depois de ficar 3 dias na minha casa. Não queria mais sair sozinha na rua. Abandonou até mesmo o trabalho. Levava a Mariana para a escola e voltava correndo para dentro de casa. Chegou a colocar aquele papel ao maço na janela com medo de ser observada. Aquele homem vai voltar. Ele vai voltar! Ela ficava dizendo para mim. Eu tentei de tudo. Marquei psicólogo, levei ela no centro espírita, conversei com o padre aqui da paróquia. Tinha até uma senhora benzedeira no bairro mais afastado, mas ninguém conseguia tirar aquele medo que minha irmã estava sentindo. Isso porque no fundo ela já sabia que não era psicológico. Sabia mesmo que era um aviso. Mas alguns dias depois aquilo passou. Quando o primeiro mês findou, minha irmã começou a reagir. Voltou a fazer as unhas, a sorrir. Começou a pensar no emprego novo. Falou que precisava seguir em frente por causa de Mariana. Mas foi então que o pior aconteceu. Era uma segunda-feira de manhã quando minha sobrinha me ligou chorando. Ela falava exatamente essa frase. Tia, minha mãe tá caída no chão. Ela não fala, tia. Vem pra cá. Meu coração congelou. Nem sei como eu cheguei na casa da minha irmã. Encontrei ela no chão da cozinha. O lado esquerdo do corpo estava sem força. A boca havia entortado. Tentei falar com ela, mas só chorava. Olhava para mim como se implorasse ajuda. Eliane sofreu um AVC isquêmico, Luísa. Para quem não entende, é quando o sangue para de circular corretamente no cérebro por causa de uma obstrução em alguma artéria. No caso da minha irmãzinha, foi uma obstrução súbita, rápida e fulminante. Levamos ela para o hospital e os médicos tentaram, quer dizer, fizeram de tudo, mas o estrago tinha sido muito grande. Ela entrou em coma em poucas horas. 2 dias depois partiu. Ela tinha 26 anos apenas. Nunca sofreu com pressão alta, não tinha histórico, colesterol alto, nada que explicasse. Os médicos usaram as palavras evento raro para descrever a morte da minha irmã e morte súbita por AVC isquêmico precoce. Mas eu só pensava numa coisa: o homem que veio avisar para ela. Aquilo não saiu da minha cabeça por meses, sabe? Ou melhor, por anos. Até hoje, de vez em quando, eu sonho com ela, com aquele olhar me pedindo que eu a ajudasse. Me culpei durante muito tempo por não ter podido fazer mais. Talvez se eu a tivesse acolhido na minha casa. Me culpo por ter achado que ela estava exagerando e por ter tentado tratá-la apenas como tendo uma crise de ansiedade. Minha sobrinha me disse que na noite anterior dela ter tido o AVC, ela meio que se despediu. Falou do tanto do amor que sentia por ela e que precisava que ela crescesse sabendo que jamais a abandonaria.
Mariana me questionou o porquê dela ter abandonado então. Aquilo cortou meu coração e corta até os dias de hoje quando me lembro. Expliquei para ela então que a morte não é um abandono. Hoje, com a minha sobrinha já adolescente, eu sou capaz de entender. Aquele homem não era um maníaco. Ele nunca foi encontrado na base de dados da polícia. Ele não queria machucar Eliane. Ele veio para avisá-la. Talvez fosse um anjo da morte, disfarçado de um ser humano, mas com um rosto que ninguém nunca viu, apenas ela. Ninguém nunca o reconheceu pelas ruas também. A polícia nunca encontrou ninguém sequer parecido. Foi como se tivesse aparecido apenas para ela mesma, para que se despedisse. Isso, de certa forma, tem me assombrado. Se quem veio para ela avisou mesmo o dia de sua morte, será que ele vem para outras pessoas também? E se um dia ele vier para mim? Não sei se saberia lidar com isso como minha irmã lidou. Hoje eu olho para minha sobrinha, ou melhor, para minha filha, que já é uma adolescente. Ela pouco lembra-se do que aconteceu naquela época, mas sente a ausência de sua mãe todos os dias. Às vezes ela ainda me pergunta: tia, é possível que a mamãe soubesse que ia morrer? Eu não sei o que responder para ela. Parte de mim tenta protegê-la de toda a verdade, mas uma outra parte sente que esconder seria uma traição à memória de Eliane. Eu então apenas lhe respondo: mamãe era uma pessoa muito especial, minha filha, e talvez por isso Deus tenha deixado ela saber que sua hora chegava. Se tem uma coisa que eu aprendi com isso tudo, Luísa, e que nunca mais eu esqueci, é que ninguém tem controle sobre o tempo. A gente vive fazendo planos para amanhã, semana que vem, ano que vem. Mas a verdade é que a vida pode mudar em segundos, não é mesmo? Às vezes vivemos tão apressados e focados em problemas pequenos que nos esquecemos o valor de estar vivos, de poder abraçar quem a gente ama, de falar para eles o quanto são importantes, mesmo sem ter motivo algum, só porque o coração está pedindo. Talvez o aviso que a minha irmã recebeu tenha sido um privilégio afinal, uma forma de preparar o seu espírito e de deixar tudo em ordem, de dar aquele último beijo em sua filha, o último eu te amo. E se fosse com a gente, será que estaríamos prontos? Será que estamos vivendo de verdade essa vida ou apenas existindo? Quem estiver escutando o meu relato talvez tenha uma chance de refletir. Dê mais um abraço, peça menos e agradeça mais, julgue menos, viva mais, porque a morte ela não avisa todo mundo. Uma boa tarde para todos os seus inscritos.